Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Léo, do Porão Literário. Hoje eu vim com uma indicação de uma leitura para vocês que eu fiz há algum tempo atrás. Eu já li esse livro, já fiz resenha dele, tanto é que depois de verem o vídeo, se vocês quiserem a resenha escrita, tá lá no site do Porão, no Instagram também. Eu fiz um vídeo comentando sobre alguns aspectos que eu gostei bastante desse livro. E agora eu tô fazendo esse outro, depois de um tempo, né, que eu fiz a leitura, para falar o que marcou na minha experiência literária com ele e alguns outros pontos também. O nome do livro se chama Grãos de Poeira sobre os Anjos Encarnados, do Edilberto Celestino. Tá nessa capa aqui super bonita. O livro foi publicado pela editora Viseu e eu já conversei com o autor, né? Tanto é que a gente fechou uma parceria para eu poder estar divulgando o primeiro volume dessa série. E ele já está escrevendo o segundo, então provavelmente em pouco tempo aí nós teremos a continuação desse livrinho aqui. Mas antes de comentar um pouco mais a respeito dos pontos dos quais eu mais gostei na história, eu queria ler com vocês a sinopse, brevemente, só para dar uma ambientada e para a gente partir desse ponto. Pode ser? Vamos lá. Na primeira parte deste romance, conheceremos um menino que via anjos desde o seu nascimento. Adolescente, ele se apaixona por um anjo encarnado, que, correspondendo à sua paixão, o envolve com graça e beleza, próprias do anjo, levando ao salto que mudaria completamente as suas vidas. De raças e classes sociais distintas, eles se permitem viver um amor intenso, absolutamente avassalador. Qual será o impacto desse amor na sociedade e como reagiriam as suas famílias à ousadia do relacionamento dos rapazes? Conflitos sociais, raciais, religiosos, hipocrisia e humor na cidade de São Paulo, no início da década de 1980. Seria possível ver anjos não acreditando em milagres? Qual missão designaria um anjo à vida de Pedro Gabriel? Um anjo encarnado tinha uma vida curta, dado o propósito de realizar uma missão recebida, cumpri-la e retirar-se da terra, como acreditam alguns. Gabriel, o anjo, via graça em tantas dúvidas e certezas do seu amado. Adorava ser chamado assim, e o amor entre os dois os fortalecia e inspirava. Nunca afirmava ser um anjo, mas também não negava. Pedro Miguel, desde a primeira vez que o vira, não teve dúvida alguma e tanto amava como era amado por um anjo. Gabriel teria um propósito e, terminada sua missão, se retiraria da Terra. Então aqui, acho que o principal dilema que envolve o relacionamento dos dois é essa possibilidade de uma brevidade. Porque o Pedro Miguel, que é o protagonista desse livro aqui, ele trabalha como um motoboy ali na cidade de São Paulo, dos anos 80, tanto é que na própria capa aqui nós temos o MASP, né, um lugar bem conhecido aí de São Paulo, ilustrando a arte do livro. Então nós temos esse Pedro Miguel, né, que ele trabalha como motoboy, e ele acaba se envolvendo em uma espécie de acidente ali enquanto está trabalhando, e nesse acidente ele jura ter visto uma figura angelical, né, e não seria a primeira vez que isso acontece na vida dele. Desde criança ele já viu essas figuras se manifestarem de diversas formas, só que agora ele parece ter um contato muito mais próximo com esse lado celestial mesmo. Tanto é que aparece o Gabriel na vida dele, do qual ele jura que é um anjo, e esse é apenas o plano de fundo mesmo, né? O relacionamento deles acaba sendo o que move a narrativa, mas o cenário e principalmente as questões que o Gilberto traz nesse livro, as questões sociais, eu acho que foi o que mais me convenceu a fazer essa leitura em basicamente um dia. Eu li ele muito rápido, tanto é que o livro ele é curto, tá? Ele tem cerca de 160 páginas, mas muito do livro é espaçado aqui, a diagramação, ela é super confortável de ler, gente. Parece que a gente está lendo um poema em diversas partes do livro. Aqui mesmo vocês podem ver, olha. Ele é super espaçado, então assim, você lê e você não sente as páginas passando, literalmente. E eu disse, né, que os fatores sociais são um dos elementos mais interessantes da narrativa, pelo menos para mim, porque aqui nós estamos na década de 80, em um país que, se hoje já existe todo esse preconceito, principalmente casos de homofobia que a gente vê direto em círculos sociais, até mesmo no noticiário, aqui em 80 era muito pior e muito mais escancarado. Então, o próprio Pedro luta com isso em diálogos incríveis, assim, muito bem escritos com a mãe dele. Tem um momento que ele vai... Isso não é spoiler, porque acaba entrando muito no que a narrativa quer passar pra gente, que é
essa questão do preconceito dentro da própria família, né? Então, a mãe do Pedro, ela é muito conservadora em alguns pontos e isso acaba prejudicando muito a relação do Pedro com a mãe, porque o Pedro está começando a avançar na carreira, ele sai ali do cargo de motoboy depois, e isso é visto muito bem pela mãe, só que a partir do momento em que ele tenta conversar com ela a respeito da sua sexualidade, as coisas meio que dão um pé atrás. E em paralelo, né, em contraponto, na verdade, nós temos o Gabriel. O Gabriel, ele tem uma relação super saudável com a mãe, uma mãe que apoia ele nas decisões e em quem Gabriel realmente é, sabe? Isso é muito bonito ver. Então o autor ele não coloca só pontos negativos dessa sociedade, mas coloca também pontos positivos, né? De como o amor pode falar mais alto em certas situações e como o respeito à diversidade mesmo é super importante, essencial para a nossa sociedade funcionar como um bem, né? Então, assim, esse, gente, é um dos pontos que o autor traz, em diversos outros, em personagens super carismáticos, super apaixonantes mesmo de se acompanhar. Eu fiquei muito feliz em ter lido esse livro, porque ele traz esses personagens maravilhosos, diálogos muito gostosos entre o nosso casal protagonista aqui, o Pedro Miguel e o Gabriel. E, enfim, né, como eu já disse, o autor está escrevendo o segundo volume. Esse daqui é o final da primeira parte, como vocês podem ver aqui. E eu estou muito ansioso para saber mais sobre os próximos volumes, né, que forem surgir dessa série. Fica a minha indicação para vocês, eu vou deixar o link para vocês conferirem mais detalhes sobre esse livro aqui embaixo. E é isso, gente. Espero que tenham gostado dessa indicação e até mais.